Juvenil. Então, estamos aí no nosso 10º encontro, com muita alegria, ansiosas nós três, né? E acredito que muitos de vocês aqui também, para ouvir o Volney. E será uma alegria ouvi-lo, Volney. Alice, é contigo. Obrigada, Rosângela. Então, vou fazer a apresentação aqui, oficial do Volney. Antes, né, da boa noite a todos e a todas, estou vendo aqui a Marília, né, minha colega aqui de 2 cursos já, do Quindim. O Instituto Quindim também tem cursos maravilhosos. Você fala sobre isso, Volney? Falo. Então, ó, o Volney Cunha Canônica é formado em Comunicação Social, Relações Públicas pela Universidade de Caxias do Sul, com especialização em Literatura Infantil e Juvenil, também pela Universidade de Caxias do Sul, e especialização em Literatura, Arte do Pensamento Contemporâneo pela PUC Rio de Janeiro. Escritor, presidente do Instituto de Leitura Quindim, e diretor Clube de Leitura Quindim, onde desenvolve várias ações de promoção da leitura para crianças e jovens, no Brasil e no exterior, como curadoria de eventos literários, exposições de ilustração, cursos, oficinas e bate-papos. Curador da exposição, Roger Mello, um artista sem fronteiras, que estreou na cidade de Caxias do Sul em 2018, 2017 e 2018, e que atualmente está circulando em eventos e escolas brasileiras. É colunista do portal Publish News, eu enviei aí para os alunos, e acho que outras pessoas também devem ter recebido, 2 artigos da Publish News, maior portal do mercado editorial, onde colabora discutindo sobre literatura infantil e juvenil e políticas públicas para a área do livro, da leitura e das bibliotecas. Foi secretário executivo em 2016 e diretor do livro Leitura, Literatura e Bibliotecas, na gestão de 2015 e 2016 do Ministério da Cultura. Então, olha quem nós perdemos, né? Por isso que o Ministério da Cultura está desse jeito. Coordenou no Instituto CIA de Desenvolvimento Social o programa Prazer em Ler, 2010 a 2015, com capilaridade em todo o território nacional, desenvolvendo várias ações na promoção da leitura e apoiando grandes eventos literários, como Festa Literária de Paraty, a FLIP, Movimento por um Brasil Literário, Conversas ao Pé da Página, Feira do Livro de Porto Alegre, Exposição Internacional de Ilustradores Brasileiros, Incontáveis Linhas, Incontáveis Histórias, na Feira do Livro de Bolonha, em 2014, na oportunidade em que o Brasil foi o país homenageado. Foi assessor da Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil, e 2008 a 2010, instituição responsável pela indicação de escritores e ilustradores brasileiros ao prêmio Hans Christian Andersen, Prêmio Nobel da Literatura Infantil e Juvenil. E na Secretaria Municipal de Cultura de Caxias do Sul, assessorou a criação do Programa Permanente de Estímulo à Leitura, o Livro Meu, de 2004 a 2008, ganhador do prêmio na Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, Petrobras, de melhor programa incentivo à leitura, em 2010. Ainda na Secretaria Municipal de Cultura de Caxias do Sul, foi coordenador da Unidade de Teatro e diretor do Teatro Municipal, de 2000 a 2004, organizando eventos literários, programação cultural e exposições. Desde 2013, compõe o grupo de especialistas que escolhem os 30 melhores livros da revista Crescer, e foi júri de prêmios como Escola de Leitores, em 2010, Prêmio Literário da Biblioteca Nacional, em 2014, Prêmio Viva Leitura, de 2015, Prêmio Literário Off Flip, em 2015, Prêmio Todos por um Brasil de Leitores, também em 2015,
e presidente do júri da Comissão de Indicação do Candidato Brasileiro ao Nobel de Literatura de 2015. É dramaturgo, ator e diretor de teatro, dirigiu espetáculos como Boca d'Água, de Chico Buarque e Paulo Pontes, em 2009, Mirabolês e a Chave dos Sonhos, em 2007, Alice no País das Maravilhas, em 2005, As Aventuras de Pinóquio, também em 2005, entre outros espetáculos. E, recentemente, ele, com o livro, o livro, fugiu o nome aqui, Tanta Chuva no Céu, né? Foi agraciado, com várias reportagens e mostrando o quanto que é maravilhosa essa obra. É uma obra ainda que eu quero pedir, eu estou juntando aí uma quantidade de livros para pedir tudo num único frete. Mas já estou fazendo uma lista. E esse livro, já ouvi tanta coisa dele que eu acho, assim, lindo, maravilhoso, e é espetacular mesmo. Então, vocês viram, né? Volney é o máximo, eu falo. E, além de tudo, Volney e o Roger são pessoas, assim, maravilhosas, de uma generosidade tão grande, que cada dia mais eu admiro mais e mais vocês. Então, é com você, Volney. Bem, Alice, todos que estão aqui, a Marília, todos que estão aqui, porque, na verdade, a literatura, a ficção, né? Eu costumo dizer que a literatura é como um balde d'água derramado, assim. Ela nunca vai correr reto, ele vai escorrer por todos os cantos, por frestas, e aí vai fazendo com que a gente se encontre. Na verdade, é tão incrível. Eu estou muito, assim... Eu tenho uma coisa só de tudo isso que a gente falou aqui no início, que me deixou chateado, é que a Rosângela não quis me pagar o café, e por isso que ela não me cumprimentou, né? Daí ela não quis pagar meu café no hotel, foi isso que aconteceu, gente. Mas tirando isso, eu vou perdoar, porque vai ter outros momentos, a gente vai se encontrar, em outros momentos ela vai pagar o café. Mas realmente sou muito feliz, assim, com essas possibilidades e com tudo. E de tudo isso que a Alice leu, nem sabia que ela era um currículo tão extenso, não sei, porque se eu te mandei esse currículo extenso, eu me equivoquei, devia ter mandado um mais curto. Porque o que me interessa nesse tudo é que eu sou um leitor em processo, né? Isso, para mim, é o mais importante, acho que é muito interessante. Hoje a gente vai falar um pouquinho dos caminhos, dos labirintos, das estantes, né, onde está um leitor. E tem um pouco a ver com essa minha trajetória, e eu quero que esse seja um papo, um bate-papo. Vocês podem intervir a qualquer momento, todo mundo pode intervir a qualquer momento, né? E perguntar e trazer suas questões, pelo menos para mim, não sei como é que fica aí para vocês, Alice, se pode ser assim. E realmente, assim, só para falar, estou muito feliz com o meu filho. Ele é feito com um ilustrador do Equador, que eu queria muito que tivesse a ilustração dele, o traço aqui no Brasil. Ele é a primeira obra dele no Brasil, que é o Roger Icasa. E a gente recentemente, acho que faz umas 2 ou 3 semanas, que fomos escolhidos como um dos melhores livros dessas últimas publicações pela revista 451, né, que é uma revista especializada na área da literatura. Então, realmente fiquei bem feliz, que a gente nunca sabe, né, quais são os caminhos, mas o importante é a gente estar lançando, estar trabalhando em prol da leitura. Bom, eu queria falar um pouquinho para vocês, né? A Alice falou um pouquinho da minha trajetória, mas assim, sobre os diferentes caminhos que eu acredito para a gente trilhar em relação ao leitor, né? A minha trajetória construída começa com o Ferro Velho do meu pai, né? Minha relação com o livro começa com essa questão do livro no lixo, né? Hoje a gente fala em reciclagem, mas na época era livro no lixo.
Imaginem só que eu estudava, sempre estudei em escola pública, escola estadual, e a minha escola é na frente da casa dos meus pais. Tinham coisas boas e coisas ruins nesse sentido. As boas era que no sul, né, eu sou gaúcho, no sul, no inverno, na serra, eu poderia ficar dormindo até mais tarde, porque daí, né, o deslocamento para a escola era só atravessar a rua. Eu vestia o uniforme e ficava embaixo das cobertas. Na época também não tinha cantina na escola, mas tinha, atravessando a rua, tinha um bar que eles abriam no intervalo da aula, no recreio, né? Eles abriam para que a gente pudesse comprar guloseimas lá no bar, e eu ia para casa, é óbvio, porque eu morava do lado do bar, eu ia para casa, e aí lanchava assistindo televisão, um desenho, ouvia a sineta, voltava. Eu sempre cheguei atrasado na escola, né? Porque eu saía da escola quando eu via a sineta, então é óbvio que eu sempre cheguei atrasado. Isso eram coisas boas, mas tinha essa questão também do ferro velho do meu pai. E então os meus colegas passavam, convidavam para brincar, e eu não podia porque eu tinha que ajudar o meu pai, no turno contrário, a segurar um saco onde ele rasgava as caixas de papelão, as revistas, e ia botando tudo dentro. E nisso chegavam os livros. E eu queria alguns livros, né? Mostrei aqui o livro da Pipi Meia Longa, né? Um livro livro pesa, e como o livro pesa, era o sustento da família, né? E eu aprendi isso com meu pai, portanto que eu hoje tenho uma trajetória que batalha pela qualidade. Meu pai, de que o livro tem dois pesos: o peso do papel e o peso da ficção. O peso do papel, ele pode ser reciclado a qualquer momento. Então, livros que não são bons, que não trazem uma literatura mais ampla, mais aberta, com diálogos diferentes, que traz mais perguntas do que respostas, né? Que tem boas ilustrações, um projeto gráfico. Então, se o livro não tem esses critérios, que a gente pode falar um pouquinho mais, para mim ele pode ser descartado, eu não tenho problema nenhum, não dói no meu coração jogar livro fora, né, no sentido de botar de volta para o lixo para que ele seja transformado em papel de novo, e quem sabe saia um bom livro, porque a formação, a experiência literária é algo que a gente precisa pensar muito para não afastar as pessoas da leitura, né? E acho que a gente vai falar um pouquinho disso hoje também. E aí, nesse sentido, meu pai no início não me deixava pegar os livros, e aí tem um galpão lá do lado do terreno, né? Que tem até hoje, e os sacos ficavam deitados lá, e eu ficava marcando quais os sacos. Bom, e aí, nesse sentido, eu acho que aprendi com o meu pai que a importância da qualidade literária, né, dessa questão do peso do papel e do peso da ficção. E aí, eu no final da tarde, quando a gente voltava para casa, eu conseguia marcar os sacos que tinham ali, que tinham um livro, ia lá, roubava, saía pela porta dos fundos, roubava, voltava. Um pouco eu consegui levar desses livros para o meu quarto e ler. Outro pouco, meu pai interceptou no meio do caminho, me deu uns tapas e fez eu devolver os livros. Mas com o tempo e a minha insistência, meu pai começou a me chamar para escolher os livros. Então, esse processo de leitura, de escolha, para mim foi muito importante desde o início. E também uma questão que tem a ver com
hoje que a gente discute muito, né? É literatura para criança, literatura para jovem, literatura para adulto, que temática pode, o que não pode. Eu não tive nesse acesso aí no ferro velho, no lixo, eu não tive um processo, não tinha nenhum censor me dizendo que eu podia o que eu não podia. Então eu li muitas obras como Teresa Batista Cansada de Guerra, do Jorge Amado, eu li Virginia Woolf, eu li muitas obras que hoje a gente não destina para criança, mas que naquela época eu li e não causou nenhum dano para mim, tá? Porque, na verdade, eu acho que é interessante a gente discutir e pensar nisso, porque existe um repertório, né? Um repertório de vivência do leitor. Se o leitor não tem esse repertório de vivência, a ficção, a história, o conhecimento, ele também não vai ecoar no leitor, e por isso eu sou um pouco contra essa questão de censura, de temática, mas a gente pode chegar lá. E nessa trajetória toda, que me ligou à área das artes, e o próprio teatro me ligou mais à questão da literatura, eu tive a possibilidade de trabalhar tanto no poder público, quanto na iniciativa privada, tanto na esfera municipal, quanto na esfera federal, no poder público, né? E muito de trabalhar com as comunidades, né? Minha trajetória ela é construída na questão da mediação da leitura, dos projetos de leitura, e no Instituto CEIAL, com a oportunidade de viajar pelo Brasil inteiro, nas comunidades, apoiando as bibliotecas comunitárias, entendendo esse processo coletivo, entendendo onde está a falta do Estado, que faz uma diferença muito grande. E aí eu fui conhecendo um pouco as diferentes realidades que levam ao leitor. Por isso, né, da questão dos caminhos. Tem um livro da Ana Maria Machado que se chama Abrindo Caminhos, que é ilustrado pela Elizabeth Teixeira. Eu acho que é da FTD, não tenho certeza qual é a editora agora, né? Mas a Ana Maria Machado vai falando nesse livro, é quase uma poesia, de muitas pessoas ligadas a artes, muitos autores, muitas pessoas ligadas à invenção, à criação, né? E dessas personalidades vai fazendo uma ligação de como essas pessoas, de alguma maneira, abriram caminhos para outras, né? Para tudo que a gente tem hoje. Então, eu acredito muito que os percursos que a gente precisa fazer, sempre aonde a gente está, é sempre pensando de que maneira a gente abre muitos caminhos, né? E deixa para que o leitor faça as suas escolhas, né? A própria literatura a literatura só existe porque existe a contradição, né? Senão ela não existiria, senão pode ser qualquer outro. É um livro informativo, é um livro de autoajuda, porque está dando uma única resposta. A literatura não é. A literatura, como as artes, exige o contraditório. E é nesse contraditório que eu acho mais interessante, onde o leitor se localiza nessas inúmeras bifurcações, né? Tem um mini conto da Marina Colasanti, em Hora de Alimentar Serpente, em que a pessoa está abrindo caminhos, né? A foice se encontra ela está caminhando e se encontra numa bifurcação. E a foice, ela abre um terceiro caminho entre os dois. Então, são essas possibilidades que me interessam. E os caminhos que eu escolhi para a área da leitura, da promoção da leitura, para descobrir onde está o leitor, tem a ver com todos os projetos que eu me envolvi e de que maneira eu trabalhei esses projetos, de que maneira a gente mexeu nesses projetos. E, atualmente, né, como as meninas falaram aqui, eu sou presidente do Instituto de Leitura Quindim e fundador e diretor do Clube de Leitura Quindim. São dois projetos que são
muito caros para mim. Primeiro, o Instituto, que nasceu em 2009, numa viagem que eu fiz para a Colômbia, e fui conhecer um projeto que indico para vocês conhecerem, que se chama, vocês podem jogar na internet, que se chama Espantapájaros, né? Espantapájaros é o espantalho, né? Em espanhol, que é da Yolanda Reis, uma super escritora, pesquisadora, trabalha com a leitura desde do berço, acabou de ganhar o prêmio Ibero-Americano SM de Literatura Infantil e Juvenil. E quando eu conheci, que é uma escola, na verdade, existe um livro dela contando essa experiência, que é pela editora Global. A gente até tem lá na livraria do Instituto. A Casa Imaginária é o nome do livro. Em onde ela conta essa experiência, porque ela tem... esse é a Frida da Yolanda Reis. Esse é um dos livros da Yolanda Reis, que acho que é uma coleção da FTD, né? Isso. Mas tem esse livro que é um livro teórico, para quem a gente estuda, que ela fala dessa experiência da leitura, que se chama Casa Imaginária da Global. Eu devo ter ele perdido em algum lugar da minha mesa, depois, se eu achar, eu mostro para vocês. E quando eu vi o projeto da Yolanda, que é essa escola, eu disse, um dia eu quero ter algo parecido, em 2009. E aí, nisso, eu estava, na época, como assessor da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. E, nesse projeto da Yolanda, as crianças mordem os livros, cheiram, babam. Ela tem uma lista dos livros mais babados, mais mordidos todo ano, né? Então, o livro, a literatura, é a condução dessa escola. E ela tinha atividades com os pais, tem uma livraria dentro, no final de semana. Muito, assim, incrível o projeto. E eu voltei com aquilo, né, na minha cabeça. Mas, claro, a vida, né, escolhe alguns caminhos também para a gente. Uns a gente escolhe, é muito importante a gente saber quais são os caminhos que a gente escolhe, porque outros, às vezes, a gente vai e se engana. Lembrem sempre da Chapeuzinho Vermelho. Não escolham um caminho mais fácil, né? Ou dito mais fácil pelo lobo mau, que a gente pode não se dar bem, né? Mas, em 2014, eu já estava no Instituto C&A e a gente fazia uma ação que era um intercâmbio. Tinha um projeto que eu coordenava, que se chamava Escolas de Leitores, que é um projeto que desenvolvia ação nas maiores redes municipais de ensino, né? São Paulo, Rio, Natal, Porto Alegre. E os projetos que ganhavam tinham 1 ano e meio de formação, tinham um recurso financeiro e ainda a gente levava 75 professores de intercâmbio para a Colômbia para conhecer todo esse sistema de promoção da leitura da Colômbia, as bibliotecas, parques e tudo. Quem organizava esse, junto comigo e a Fundação, esse intercâmbio era a Silvia Castrichon. Tem esse livro dela, O Direito de Ler e Escrever, né? Pela Pulo do Gato, uma coleção incrível, que fala sobre as políticas públicas. E aí, o que acontece? Nisso tudo, em 2014, eu decido que eu vou montar o Centro de Leitura Quindim, que na época começa como Centro de Leitura Quindim, e depois Instituto. E ele já tinha uma estrutura que era pensada numa biblioteca de referência, porque para mim era interessante ter essa experiência, né, das crianças, então ter uma biblioteca para poder fazer tudo que eu tinha aprendido nesses caminhos que eu tinha percorrido, ter um centro de estudos e pesquisa e uma livraria também que pudesse oferecer a leitura, a literatura de livros de qualidade. Então, esses são os 3 grandes eixos. E aí, quando eu peço demissão do Instituto C&A para montar esse projeto, isso em 2014, a gente já em dezembro, ele nasceu em setembro de 2014, em dezembro de 2014 eu trouxe a Silvia Castrichon para o Brasil. Ela, junto com o Roger, faz uma fala no Sesc em Caxias do Sul sobre o direito do imaginário. Mas logo depois eu recebo um convite para ir para o Ministério da Cultura
para assumir a diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do Ministério da Cultura. E a questão da gestão pública, para mim, é algo que fascina, porque é na gestão pública que a gente pode fazer ações muito contundentes para a área do livro e leitura, né? Ações estruturantes. E aí eu fiquei 2 meses me debatendo e acabei aceitando. Então o centro foi acontecendo de forma mais lenta, mas aí eu vim para Brasília e fui assumir que coordeno o ProLer, coordeno o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, as feiras internacionais, as feiras nacionais, os editais de leitura, né? E aí eu tive que ir mais devagar, mas depois com o impeachment da Dilma, né? Eu acabei saindo e aí eu toquei o Instituto. E essa é uma experiência que tem me dado muito prazer, porque a gente tem discutido com a questão da formação não só do leitor infantil e juvenil, mas a formação do que eu acho que é fundamental e primordial hoje, da família leitora, né? Porque o nosso trabalho na formação, ele é meio conta-gota, mas a família, ela está o tempo todo envolvido com a criança e com o jovem. Então, e às vezes a gente precisa justamente preparar os pais para entenderem um pouco mais da leitura, porque na verdade é o pai e a mãe, né, que compram um livro para a criança, é eles que podem levar na biblioteca pública, é eles que podem levar num festival, numa feira. Então, isso é fundamental. E eu descobri desde muito cedo, no 4º ano, na minha época era 4º ano, hoje significaria o 5º ano, né? Era a 4ª série, com uma professora que foi alguém que fez a diferença na minha vida, que era a professora que me levava na biblioteca da escola. E isso, eu gosto muito de falar, infelizmente a professora Marta já se foi, e senão eu adoraria de poder fazer uma homenagem a ela, porque a relação que ela construiu minha com o livro, com a biblioteca, foi importantíssimo para eu defender tudo que eu defendo hoje. Então, tem uma relação com o meu pai, que foi importantíssima nessa área da leitura, e tem essa professora, porque eu sou da época que tinha a biblioteca na escola, mas ela ficava trancada, e o professor de português é que levava os alunos para a biblioteca. Então, a chave ficava, eu lembro muito bem, era uma chave com uma argolinha, aquela argolinha, ficava num preguinho na sala da diretora. E aí, o professor que quisesse, não era uma obrigação, que quisesse, levava. E a professora Marta levava a gente toda semana. E ao abrir a porta da biblioteca, ela dizia uma palavra que hoje eu defendo mais do que nunca, que é a palavra sirvam-se. Né? Ela nos possibilitava mexer... Oi. Infelizmente, em muitas escolas ainda a biblioteca continua fechada, trancada. Trancada, e às vezes, Alice, eu acho que assim, a gente traz uns resquícios de pensamento de biblioteca, lá do século XV, antes ainda, de pensamento da promoção da leitura, da própria educação, do pensamento da infância, né? Eu fiz aquele curso que é que eu estou dando pelo Instituto Quindim, que é o percurso, né? Histórias de infância, o percurso da literatura infantil, que fala um pouco disso. Eu vou falar aqui para vocês, se não dizer assim, não, é verdade, eu já ouvi isso. Ouvi que a criança é uma folha em branco, né? Ou que até os 7 anos é um anjinho, e aí a gente precisa, antes dos 7 anos, batizar, porque senão a alma fica perdida. Então, todas essas coisas são resquícios lá do século XII, do século XIII, quando olhava para a criança desta maneira, e que a gente trouxe, né? Então, a gente esquece que a criança, ela tem ela é um ser pensante desde quando está na barriga, ela vive com as experiências, né? Ela precisa da experiência, por isso que a experiência literária é uma experiência fundamental, a gente tem que cuidar muito dessa experiência literária, sempre entregar a melhor experiência literária para ela não se afastar,
porque a gente é muito mais fácil, né? E vou falar um pouco de como a gente pensou a biblioteca do Instituto de Leitura Quindim, tem a ver com a Michelle Petit, que é uma francesa, né? Muito amiga nossa, que fala sobre as barreiras invisíveis que levam a gente a se afastar do livro e da leitura, a se afastar das estantes. E essa professora, a professora Marta, ela dizia: sirvam-se. Ao dizer isso, né, na minha época, as estandes ficavam assim, primeiro ficavam com etiquetas, né, pré, primeiro ano, segundo ano, eram os livros destinados para aquela faixa etária, né, aquelas crianças que estavam naquela série. E quando ela dizia sirvam-se, eu estava no quarto ano, eu botava uma cadeira e ia mexendo nos livros que ficavam acima, os livros do 7º e 8º ano. Livros maiores, mais grossos, como é o Harry Potter, né, esses livros. E ela me deixava levar. Vejam só. Se vocês me perguntarem se eu tinha fôlego leitor, se eu tinha capacidade de compreender todo o enredo, né? Um enredo que traz muitos personagens, que se ramifica e tudo, não tinha. É óbvio que eu não tinha. Mas eu me sentia crescendo por meio da literatura. Eu me sentia da possibilidade de querer experimentar algo que até então diziam que não era para mim, né? E como eu disse para vocês, por exemplo, quando eu li Teresa Batista, Cansada de Guerra, que é um livro baseado na Antígona, né, uma tragédia grega, e que as mulheres fazem greve de sexo para acabar a guerra, quando eu li isso lá no Ferro Velho do meu pai, e depois, muito mais tarde, eu fui ler novamente, eu vi que as partes mais picantes, mais que tem a ver mais com a questão sexual, eu não lembrava. Eu devo ter rido na hora. Porque, como eu não tenho referências, não tinha na época, né, referências, não faz sentido para mim. E eu trago isso, né, com uma experiência há uns 2 anos atrás, com a nossa sobrinha neta, em que na mesa do jantar estava a mãe do Roger, que tem 89 anos, a irmã dele, que é 60, 60 e poucos, e a neta. Então estava a bisavó, a avó e a neta lendo Drufts, da Eva Funari. Um livro incrível, quem não conhece. A Eva Funari sempre, né, se reinventa, e ela pegou a mão dela, e a partir da mão dela ela desenhou os personagens, e aí ela conta várias histórias, pequenas histórias, com estruturas familiares diferentes. E numa dessas histórias, o pai morre. E ao acabar a história, né, aquela mini história, a minha cunhada, que é a avó da Lina, foi virar a página e a menina de 2 anos trouxe a página de volta e disse: o pai morre? Aí a avó disse: fica velhinho e aí vai para o céu. E tentou virar a página para continuar a história. A menina puxou de volta e disse: o pai morre? Vira estrelinha. Aí começa a ficar sem jeito, né? Vira estrelinha. Aí tentou virar a página, a menina trouxe a página de novo e disse: o pai morre. A bisavó, que é a mãe do Roger, disse: esse livro é muito pesado para essa menina. Vejam só. Né? Isso é muito interessante para a gente pensar na hora de a gente escolher as leituras, na hora de a gente proporcionar as leituras para o leitor, seja na sala de aula, em casa, para os filhos. Porque o que acontece? É o olhar do adulto sobre essa leitura. Essa menina de 2 anos não tinha perdido nenhum bicho, né, de estimação, não foi a nenhum velório, não tinha perdido nenhum parente. Então, a relação dela com a morte é completamente diferente dessa senhora de 89 anos, que já perdeu marido, que já perdeu irmãos, que já perdeu amigos. Então, é pesado para essa senhora. Para essa menina de 2 anos não tem peso nenhum, porque o conhecimento dela sobre isso não é o mesmo conhecimento de uma pessoa que passou por muitos
muitas questões envolvendo isso. Agora, o que significava a morte para essa menina de 2 anos, a gente nem sabe. Não tem nem como saber. Talvez seja uma palavra nova, talvez ela esteja ligando com outras questões, e talvez ela esteja ligando com a perda, como é esse livro que eu escrevi, Tanta Chuva no Céu, que fala sobre a perda. A perda, seja ela de alguém, né? Seja ela de um objeto físico, uma boneca que quebrou, ou a própria possibilidade de não estar em contato nesse momento, por exemplo, com pessoas que a gente gosta, isso é uma perda, ela acontece com a criança de 2 anos como com um adulto de 89 anos. Então, por que a gente não vai falar sobre a perda? Por que a literatura que fala das alegrias e das dores do mundo não vai dialogar com a criança? Porque a criança não pensa, a criança não está passando, né? Hoje em dia a gente está passando por uma crise econômica, os pais perdendo emprego, a criança não está passando por essa crise econômica, que tem restrições também. Tudo que passa no mundo do adulto passa no mundo da infância, de forma diferente, mas passa. Então, e a criança está lendo tudo isso, né? Então, a literatura, e isso que é o mais bacana, a literatura vai dialogar conforme o repertório do leitor. Então, assim, vai ser mais pesado um livro que fala sobre a morte, talvez mais triste, para uma pessoa de 89 anos, e menos pesado para uma pessoa de 2 anos. Agora, ela precisa ouvir sobre esse assunto, né? Então, para mim, o que diferencia, o que eu acho que é importante para a gente encontrar esses leitores que eu falei, né, tá aí no título, é a linguagem. É de que maneira a gente dialoga. Por isso que o livro para a infância, ele dialoga com todas as faixas etárias, com todas as idades. Essa é a grande diferença, a grande sacada. Por isso que às vezes não. Por isso que ele é muito mais difícil. Porque quando você tem um produto destinado para um único público, e eu não acredito nisso na literatura, nas artes, destinado para um único público, né, ele está restrito. A literatura não é restrita. A literatura não serve para nada. Por não servir para nada, ela pode servir para tudo. Porque quando a gente coloca ela numa única caixinha, num único lugar, ela se torna qualquer outra coisa, menos literatura e arte. Então, livros encomendados, não é que a temática... Quando eu escrevi Tanta Chuva no Céu, que fala sobre a perda, eu não estava passando por nenhum momento de perda, ninguém tinha me pedido, de repente entrei num avião, estava saindo de um município para ir para outro, lá no Instituto CIA, e começou a bater a chuva na janela do avião. Eu peguei o celular, me veio assim alguma coisa, não é baixa o espírito, essas coisas, não tem nada a ver com isso, mas de certo eu já estava processando internamente, né, muitas coisas, e aí eu comecei a escrever. E o avião aterrissou, eu já tinha escrito a história. Depois ela, claro, foi mexida e tudo, mas eu já tinha escrito a história. Então, eu acho que a gente precisa cuidar, né? Nós que somos mediadores de leituras, professores, estudantes, pais, mães, tios, precisamos cuidar para não carregar nos nossos ombros coisas que está estruturado na sociedade, né? Essa semana eu escrevi, porque está toda uma discussão agora, sobre a questão do PDF, né? Está cada vez mais sendo compartilhados livros em PDF. O que acontece nesse compartilhamento do livro em PDF para a criança ou para qualquer pessoa? Para nós que estamos na universidade, ler um texto em PDF é uma chatice tremenda. A gente adoraria poder comprar o livro, ter o livro, não é? Se para a gente é chato, imagina para a criança, que não sabe, que precisa ler aquilo, porque faz parte do seu estudo, do seu conhecimento, né? E precisa fazer um esforço. Ana Maria Machado diz, né? E assim que eu acho que vocês ouviram do Roger, a própria palavra é a maior invenção do homem, e a Ana Maria Machado diz que a leitura é um processo difícil. É um processo doloroso, porque não é normal nosso.
né? Não a gente não aprende ela como a gente aprende a andar. A gente vai dizer, a gente precisa fazer um esforço para se alfabetizar, fazer um esforço para depois ter diferentes compreensões e de possibilidades de conhecimento. Então, tudo isso é um esforço do ser humano. Então, não é nada dado. E aí, a gente pega e entrega um PDF, pega um livro maravilhoso, como este, por exemplo, O Elefante em uma Loja de Porcelana, tá? Que ele é da Adélia Carvalho e do André da Loba, lá de Portugal, que é um livro leporello, lindíssimo, e transforma num PDF, passa com um rolo compressor em cima do livro, né? E transforma essa experiência de leitura em algo que é tridimensional, em algo achatado. E que aqui mostra essa imagem e do outro lado mostra a sombra da porcelana fugindo do elefante, porque imagina o que significa um elefante numa loja de porcelana, né? Então, e tudo isso a gente acha num esforço, é claro, né? E aqui não é culpando, muito pelo contrário, é de entendimento do nosso papel, que a gente está alcançando o livro e a leitura para as crianças que agora, nesse momento de pandemia, ou não tem como recursos para comprar, ou está difícil, as escolas estão... Mas aí a gente está criando uma aniquilação da experiência literária. Isso nos afasta, né? Então, assim, quando a gente chega numa biblioteca, eu vou dizer isso para vocês que vocês vão entender bem direitinho quando a gente vai numa livraria. Né? Vai numa livraria e quer mexer nos livros, e quer passar o dedo, quer ficar ali, tranquilo. E aí chega um vendedor e encosta atrás de ti. Posso ajudar? Você diz, não, estou só dando uma olhada. E aí você dá um passo para o lado, o vendedor dá um passo para o lado. Aí você dá 2 passos, o vendedor dá 2 passos. Aí você pega o livro e ele diz assim, esse livro, não sei o quê. Né? Então, são barreiras invisíveis, como diz a Michelle Petit, que afastam a gente da leitura. E não ter uma boa experiência afasta a gente da leitura. Imagina a criança. Se afasta nós, adultos, imagina a criança. Depois a gente quer retomar, ela não vai querer. Quebra, rompe. Então, esse é um cuidado que, quando eu falo lá naquele artigo sobre a questão do PDF, é que a boa intenção do professor é de alcançar. Não, a gente pelo menos vamos dar em PDF, já que eles não têm nada. Não, o tiro sai pela culatra. Né? Porque se o PDF resolvesse o problema de leitura, a gente já tinha mexido nos dados. A própria distribuição de livros, ela é muito bem-vinda, mas ela não é ela que forma leitores. Né? E aí, pensando nesses caminhos, nos labirintos e nessas barreiras, por exemplo, eu sempre digo isso, eu nunca entendi, eu sempre falo isso e sempre faço essa pergunta, né? Não sei se tem pessoas que trabalham em bibliotecas aqui, e eu faço essa pergunta, quem disse que a gente só tem que emprestar 3 livros, no máximo 3 livros na biblioteca? Eu não encontrei em lugar nenhum isso. E aí o que acontece? Os livros ficam dormindo na biblioteca, livro dorme na casa do leitor. Se livro tem alguma função, não é na biblioteca, é na casa do leitor. Então, lá no Instituto, a gente comprou umas cestinhas amarelas de supermercado, porque, para mim também, o livro é um produto, e isso é muito importante a gente também pensar, o livro é um produto cultural e precisa ser consumido, como a gente consome arroz, feijão, outras coisas que a gente consome. Ele é um produto cultural, ele precisa ser visto dessa maneira e ser consumido, seja na biblioteca, né, por empréstimo, clube de leitura, na livraria, mas ele precisa ser consumido. Então as pessoas pegam a cestinha e podem retirar 15 livros. E nesses 15 livros, de qualquer estante, a gente não atrapalha. E aí, vou contar uma história para vocês que é muito interessante. Numa dessas, eu fico sempre observando lá na biblioteca do Instituto, né, porque para mim tudo é material,
E aí estava uma mãe com um menino que estava no início do processo de alfabetização. Eu me vi muito nesse menino, viu, gente? E aí a mãe estava ali na estante da literatura infantil e juvenil. Não, infantil, desculpa. A gente tenta botar menos classificação possível, porque eu quero que o leitor pegue enganado um livro que não era de poesia, leve poesia para casa sem querer. Eu quero essas coisas, porque é essa a minha maneira de mexer, né? E aí, o que acontece? Ela estava escolhendo na estante de livros infantis e o menino foi para a estante de livros juvenis. E aí vem ele com um livro grosso, assim, né? Vem ele com um livro grosso e aí foi botar na cestinha, a mãe disse, não, esse livro não é para você. Devolve lá e vem procurar os livros aqui comigo. E aí, quando eu ouvi, minhas orelhas são meio antenas, assim. Quando eu ouvi, eu já comecei a olhar. Eu estava conversando com alguém, já desisti de conversar com quem eu estava conversando. Aí eu estava olhando, e o menino foi lá, devolveu na estante, passou o dedo pelas lombadas e pegou outro grosso. E foi botar, e a mãe disse assim, não, eu já te disse, esse livro tem muitas palavras, você não sabe ler ainda, você está aprendendo, precisa pegar um livro que tenha menos palavras. E o menino foi devolver, e eu cuidando, e o menino pegou outro livro grosso. Quando ele estava chegando perto da mãe, e a mãe viu que ele estava pegando outro livro grosso, ela respirou, já estava com a mão no ombro. Eu disse, mãe, alguma coisa ele está querendo dizer. Deixa, aqui ele pode levar 15 livros. Ajuda ele a escolher os outros 14. E deixa ele levar esse. Depois você vê em casa se tem partes que você consegue ler com ele, não precisa ler tudo, olha, dialoga, mas assim, deixa, porque talvez ele esteja vendo você e o pai lendo livros mais grossos e ele quer imitar. A gente sempre, o Bartolomeu Campos de Queiroz dizia, todo mundo quer ser aceito por alguém. E a criança, mais ainda, né, quer ser aceito pelo pai, pela mãe, pelo professor. Então, são processos de escuta que se a gente não tiver uma boa escuta, a gente afasta, né? Porque a gente está ali condicionado. Ela estava na boa intenção, dizendo, gente, não vai levar esse livro que você não consegue ler mesmo. Vamos pegar mais um aqui, né? Mas ele não queria. Então, esse processo democrático, esse processo de escuta, o leitor é onde me preocupa. Porque quando eu vou lá escrever que o PDF aniquila a experiência literária das crianças, é isso que acontece. Então, quer dizer, se eu estou fazendo esse processo com a criança, por mais que eu tenha boa intenção, não está adiantando de nada. Né? A minha escuta está no lugar errado, está na escuta do adulto. Eu sempre digo que a gente está num processo colonizador, né, ainda, do adulto sobre a infância. Né? É sempre o nosso olhar de cima para baixo. A gente nunca dobra os joelhos para tentar olhar no mesmo horizonte. Mesmo que a gente tente olhar no mesmo horizonte, a gente não é a criança. A gente já está totalmente viciado. A gente assim, está numa carapaça. A gente assim, aqueles cavaleiros com aquelas roupa toda de metal, né? Então a gente está insensível a muita coisa. Então, esse é o nosso processo como mediador de tentar, de alguma maneira, sempre olhar pelo viés do leitor. Eu tenho uma teoria que eu falo que é o ecossistema do leitor, né? Que eu acho que todo mundo que trabalha, né, no mercado editorial, e aí eu vou lá buscar assim, o papel, a tinta, né, que trabalha em prol do livro leitura, a editora, o distribuidor, o livreiro, o escritor, o mediador, o contador, todos esses, professor, eles não estão dialogando e não estão em consonância, e isso causa um desequilíbrio nesse ecossistema, e aí a gente chega de uma forma muito isolada no leitor. E aí é sempre assim, o professor querendo formar o leitor, o livreiro querendo formar o leitor, o autor querendo formar o leitor, mas a gente não trabalha em conjunto para ter um impacto maior para formar leitores, né?
Então, a gente vê essa relação da biblioteca escolar por estar na pasta da educação e a biblioteca pública por estar na pasta da cultura não dialogando, né? E isso é um grande problema. E elas têm que estar em pastas diferentes. Eu cheguei a essa conclusão que elas têm que estar... Porque a educação, por exemplo, a educação municipal, ela tem um recorte, são as escolas municipais. A cultura não tem esse recorte, a cultura é o município, né? Então, a biblioteca pública, ela está mais para o município do que para a escola, mas o caminho, né, de que a escola pertence à biblioteca pública é que precisa ser feito. Porque o que acontece? Depois que a criança sai da escola, ela não frequenta a biblioteca pública. A gente tem os dados que 70% da população brasileira não frequenta bibliotecas públicas. Isso é um grande problema, né? E nesses labirintos que a gente se perde, esse é um labirinto que a gente se perde, dessa falta de diálogo, né? Então, aí a gente chega até um caminho e ali esse caminho está fechado, não tem diálogo, não conversa com outros caminhos, e a gente esbarra e o leitor fica perdido no meio desse labirinto. Gente, vocês me intervenham, não sei quanto tempo eu tenho, a gente nem falou disso, até onde eu falo, quando eu paro. Diz aí, Alice. Ó, se você quiser continuar, mas aqui, eu vou comentar aqui uns comentários que a professora Marta Costa, da Federal, ela será a nossa próxima palestrante. Uau! E ela vai falar sobre a questão, né, da metodologia de ensino da literatura infantil e juvenil. E ela tem feito aqui vários comentários no chat, então, de repente, a gente poderia criar esse diálogo. Então, uma das coisas que ela coloca é que é o ponto principal, né, que a literatura saber tratar literariamente com a diversidade dos leitores. E que cada suporte pede sempre uma linguagem própria, como cinema tem que ser cinema, PDF tem que ser PDF, não é livro. E outro comentário que ela faz é que o professor pensa muito transitivamente. O objeto é seu aluno. Muitas vezes é a mediação com os pais e os responsáveis que precisa ser atenta, né, e eficaz. Então, se a professora Marta quiser abrir aí o microfone e criar um diálogo, seria interessante. É maravilhoso o que ela traz, nossa. A questão do PDF lá, né, que se diz livro digital, mas não é, né? Não, o livro digital é o máximo, eu sou super a favor do livro digital, mas ele é pensado para ser digital. O digital tem que nascer no digital, né? No computador. Né? No computador. E aquilo lá é um PDF, né? O que é mais engraçado, se a gente falar pior qualidade. O livro impresso, ele foi feito no digital, né? Ele é computador, mas ele não é construído para ficar no computador. Por isso que a gente imprime, né? Porque tem essa experiência. Então, trazer ele de volta para o computador é aniquilar, é voltar para uma leitura que a gente acredita e a gente usa hoje, né? Que é esse do códice, do fecho de páginas, para a leitura do pergaminho, né? E nada contra a leitura do pergaminho. Só assim, então, vamos criar um objeto para ser lido dessa forma, né? Sim. Eu achei incrível o que a Marta trouxe. Obrigado, Marta. Viu? Uma pergunta também, ó. Como está a situação das bibliotecas escolares no Brasil? Então, Marta, na verdade, eu fui uma das pessoas que batalhou pela Lei 12.244 de 2010, né? E quando estava no Instituto CEA, a gente criou aquela campanha junto com o Instituto Ecofuturo e outras instituições, que é Eu Quero Minha Biblioteca, que tem a ver com essa ação de que a gente deveria, agora no final de 2020, né, toda instituição de ensino pública e privada ter uma biblioteca, com no mínimo um livro por aluno,
Claro que a lei tem seus buracos, que precisava ser revista, mas, assim, isso sempre a gente tem condições de melhorar. O importante é ter uma lei para poder cobrar, né? E a gente sabe que hoje a gente teria que estar construindo, se não me engano, 65 bibliotecas escolares por dia para que essa lei fosse cumprida. O que significa é que a gente tem uma deficiência muito grande e uma irresponsabilidade dos gestores públicos, mas também da sociedade. E eu coloco isso porque eu acho que a gente precisa começar a responsabilizar também a sociedade para que ela comece a se colocar num papel de exigência dessas questões. Porque tem a biblioteca escolar vem sofrendo há anos um desmonte, né, como a educação, mas assim, e principalmente nesse valor simbólico, né? Quando a gente burla algumas coisas, por exemplo, cria a questão das salas de leitura, ao invés de biblioteca da escola. A sala de leitura é uma tentativa de burlar, porque a biblioteca da escola, já pelo nome biblioteca, diz que teria que ter um bibliotecário. A gente sabe que tem muitos problemas nessa questão em relação ao curso de biblioteconomia, né? Eu dialogo sempre com eles no sentido, são fundamentais, essenciais, mas no sentido de que falta cursos de biblioteconomia no nosso país, né? E que quem passa, por exemplo, num curso em Curitiba, não vai querer ir lá para o Acre, trabalhar numa biblioteca escolar no Acre, né? E às vezes as questões de piso salarial, muitas coisas nisso. E a gente tem um dos grandes problemas do currículo na área de biblioteconomia, é que não tem literatura infantil e juvenil no currículo. Então, você vai atuar nas bibliotecas, principalmente nas escolares, e não tem embasamento para estar dialogando com isso. E alguns que têm, se não me engano, na época que eu tinha feito um levantamento, que eram 5% dos cursos que tinham, às vezes era uma eletiva, né? Não era na base do currículo, então, a disciplina de literatura. Então, isso também são alguns problemas. Mas, nesse sentido de que a gente desvaloriza o papel da biblioteca, isso é muito importante. Tem um artigo meu lá no Publish News, que fala sobre a questão das bibliotecas escolares, da pesquisa da Retratos da Leitura. Eu acho a pesquisa muito importante. Esse ano teve aí grandes avanços, mas na questão da biblioteca escolar, eu até disse para a Zoara Falha, a gente fez um quindim de entrevista com a Zoara também, quem quiser ir ver lá no Instagram do Instituto. Mas essa sobre a biblioteca escolar, ela é muito importante porque ela desmistifica algo que é o seguinte, que está na sociedade, né? Se você chegar numa escola e não tem vaga para o seu filho, e aí a diretora diz assim, olha, só se eu fechar a biblioteca, os pais, né, a sociedade vai dizer, fecha a biblioteca. Não vai dizer isso? Uhum. Porque elas acreditam que o processo de ensino, de conhecimento, de alfabetização se dá só na sala de aula. E aí a pesquisa da Retratos da Leitura no Brasil, ela diz o seguinte, 1/3 do processo de aprendizado da criança se dá na biblioteca. Quando é uma biblioteca bem equipada, com um bom acervo, um acervo plural, e quando as ações de leitura estão diretamente ligadas ao projeto político-pedagógico da escola, né? Quando as atividades e aí envolve, às vezes, até sair, ir no museu, ir na biblioteca pública, elas garantem, né, esse estudo, e eu acho que esse é o maior impacto, né? No artigo eu escrevo assim, a partir desses dados, se o gestor ou a sociedade tiver o conhecimento desses dados, fechar a biblioteca da escola é fechar a porta do conhecimento, do ensino, do aprendizado das crianças. Então, a gente não pode mais, né? Então, para mim, esses dados ainda são assim, porque uma coisa é a gente vê o comportamento do leitor, que é o Retratos da Leitura no Brasil, que estuda o comportamento do leitor, que é importante para a gente pensar ações de políticas públicas, ações de mediação, mas essa ação de impacto, né, do que representa a biblioteca da escola, é assim uma das coisas que a gente que está lá no chão sabe, lá na ponta sabe, né, mas
agora a gente tem dados para brigar sobre isso. Não sei se eu respondi. Sim, a professora Marta, ela disse, excelente resposta, Vonei. E a Marta também comenta aqui que um dos melhores índices de bibliotecas e conhecimento delas pelos entrevistados do Retratos é o de Curitiba. Verdade. Marília, quer falar? Pode abrir o microfone, fazer a pergunta. E a Josiane, ela coloca aqui que, né, pelo menos eu também, o que eu conheço das bibliotecas escolares aqui no Paraná, não há um bibliotecário, isso não está, né, instituído por lei, tanto é que minha irmã é bibliotecária, e fez realmente curso de de biblioteconomia na UEL, né, na Universidade Estadual do Paraná, que é um dos poucos também, uma das poucas universidades que tem esse curso. E quem geralmente está na biblioteca pública, né, do Estado do Paraná, das escolas estaduais, é alguém já adaptado, que poucas vezes tem conhecimento sobre livro, leitura, e se no curso de biblioteconomia não há a disciplina de literatura infantil e juvenil, eu penso assim que o maior agravante é não ter essa disciplina no curso de letras, né, no curso de pedagogia. Também. E quando tem, né, igual na UTF, nós temos, mas antes a gente tinha 2 semestres de 3 aulas. Agora, no novo currículo, diminuíram para 1 semestre de 4 aulas. Então, é sempre assim, ó. Né? E sendo que eu acho o cerne, né, da formação do professor está aí, no curso de literatura infantil e juvenil, para pensar na formação do leitor. Então, Vonei, posso falar? Pode, claro. Então, isso já em 1990, a minha dissertação de tese de mestrado foi sobre Biblioteca Nacional e ou Municipal do Rio de Janeiro. Uhum. E vendo o motivo, eu já sabia, mas queria comprovar, e fiz uma pesquisa longa entre os meninos que iam para a Biblioteca Nacional e que eu considerava que ir à Biblioteca Nacional era desestimular que esses meninos se tornassem leitores, porque lá não é para leitor, eles sentavam numa mesa, esperavam aquela meia hora do livro descer pelo elevador, aí não era o que queria, vinha outro, enfim, e já era naquela época, né, ainda essa questão da sala na escola, né, com uma porta fechada e que não tinha propriamente biblioteca. Mas agora, mais recente, antes de sair da Unirio, né, um ano retrasado, eu desenvolvi um projeto de pesquisa e de extensão com bolsistas, em que a gente fez um levantamento de cursos de biblioteconomia no Brasil. Eu não vou te saber dar o índice agora de cor, mas que tem, eu posso te passar até depois. Inclusive, isso acabou sendo objeto de TCCs de alunos, sobre o número de cursos de biblioteconomia que tinham disciplinas sobre leitura, hein? Não é leitura infanto-juvenil, não, que aí é pior ainda. Alguma coisa sobre leitura, e me interessou também a biblioterapia e literatura infanto-juvenil, etc. Então, a gente fez esse levantamento. É muito pouco. Eu consegui, na Unirio, introduzir primeiro biblioteconomia e leitura, e usando um subterfúgio. A gente usava, assim, temas contemporâneos, tá? Então, era uma disciplina optativa, o que dificultava mais, embora tenha ficado cheio, porque foi algo que os alunos estão querendo. Os alunos de biblioteconomia pedem, eles querem essa área, porque essa era uma área que só, vamos dizer, e por isso mesmo entrava essa confusão, mas como que o professor é que administra a biblioteca escolar? Mas se o bibliotecário
não faz nem uma disciplina de leitura infanto-juvenil, não é? Tudo isso, ele não estava preparado. Agora ele está começando a ficar preparado porque ele está buscando cursos fora, né? Mas lá eu consegui dar, mas não acho que não houve continuidade por enquanto. Eu dei biblioteconomia e leitura, e aí depois eles quiseram biblioterapia. E aí eu dei um semestre com biblioterapia, obviamente usando literatura infanto-juvenil, que eu acho que... e poesia também, né? Mas bastante literatura infanto-juvenil. Então, é uma necessidade e, ao mesmo tempo, é um desejo dos alunos de biblioteconomia. Então, eu acho que agora, à medida em que vem a demanda dos próprios alunos, é que eu acho que eu vejo uma esperança de se modificar, né? Eu acho que tem que partir mesmo deles. E isso vai chegar lá, Marília. Né? É isso. Não, e com certeza, é ótimo esse seu relato, porque, na verdade, né, aponta para essas questões que a gente está dizendo, e no sentido de que a gente também está vendo uma demanda inversa. Quando eu estava no Ministério da Cultura, e que coordenava o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, eu dialogava com o MEC, porque, na verdade, o MEC é que cuida dos currículos, das bases curriculares dos cursos da universidade. Então, assim, não adianta... É essa interligação, isso que eu falo do ecossistema, é que a gente precisa mudar. Porque não adianta eu cobrar do bibliotecário, que não tem essa formação, ou do professor de pedagogia, que não tem essa formação, do professor de letras, porque é isso, ele vai ter que sair atrás, se debatendo, e muitas vezes é assim que as coisas acontecem, para poder atender e fazer o melhor que pode. Então, eu discutia, a gente estava sentando, tinha várias discussões que eu tinha aberto, várias frentes lá com eles, e uma das coisas era da gente trabalhar com a questão da carteirinha, a própria carteirinha da biblioteca escolar, funcionar para a biblioteca pública, começar algumas coisas para começar a unificar isso, mas de discussão dos currículos. Porque se a gente não trabalhar sempre na raiz, por isso que eu digo assim, eu não culpo os professores que distribuem PDF, talvez eles não entendam e não tenham conhecimento dessa experiência, dessa questão do espaço, dessas questões todas que a gente está falando. Então, o que a gente tem que levar é esse conhecimento e informação. A partir daí, aí você pode optar se você se mantém ou não fazendo a sua ação. Se a gente puder, Alice, eu posso mostrar um pouquinho do espaço do Instituto, que daí a gente também fala um pouquinho como é que eu faço, vamos ver se eu... Até para conhecer o Instituto Quindim, olha, maravilhoso, né? Para ter a noção aí de uma biblioteca ideal. Essa página em amarelo? Tá. Então, sim. Isso. Essa é uma apresentação que eu fiz semana passada. Mas eu vou mostrar um pouquinho. Né, esse lugar aconchegante que é a biblioteca já cria, né, uma empatia muito grande com os leitores. Isso é fundamental. A gente diz uma coisa que a gente diz lá no Instituto, que a única coisa que as crianças não podem lá é se machucar. Por que a gente brinca que não pode se machucar? Porque você aí tem uma experiência ruim, nem pode não sentir dor, porque você vai ler um livro, às vezes vai sentir dor, vai chorar, isso tudo pode. A gente só diz que não pode se machucar para não ter uma experiência ruim. Mas a gente tem, muito antes da pandemia, o álcool em gel, que resolve todos os problemas. Né? A criança bate o joelho lá, a gente chega com álcool em gel que refresca e diz, olha, essa é uma pomadinha maravilhosa, passa, elas param de chorar. Então, funciona que é uma beleza. Gente, vocês estão vendo aqui, por exemplo, a gente está aqui numa mesa discutindo a questão das políticas públicas. O Instituto de Leitura aqui tem uma vertente para discutir, porque é isso que a gente estava falando, de a gente está discutindo lá no cerne, assim, na raiz dos problemas. Então, nessa mesa aqui, foi quando inaugurou a biblioteca do Instituto, em 2018, na Câmara de Vereadores, a gente está na bancada da Câmara de Vereadores, e tem do meu lado, para quem está olhando para a tela do lado esquerdo, né,
na época era o Torelli, que era o presidente, o Antônio Torelli, presidente da Câmara Brasileira do Livro, e do outro lado o deputado federal Rafael Mota, que era, na época, o parecerista do Fundo Pro Leitura, e o José Castilho Marques Neto, que era o secretário executivo do Plano Nacional do Livro e Leitura. Isso a gente leva, quando eu falo no ecossistema, né, e aí eu peguei do Alexandre Dumas, né, dos Três Mosqueteiros, um por todos, todos por um, eu trabalho em cima dessa frase, um por todos e todos por um Brasil de leitores. Bom, aqui do ecossistema, vou pular porque... Mas aqui, quando a gente saiu, né, a gente até já mudou de sede, mas o Instituto, ele tem, né, o objetivo dele, a missão dele é garantir o direito à educação e à cultura por meio da formação de leitores, da promoção do livro, da leitura, da literatura e das bibliotecas de serviço público no Brasil e no exterior. Por que de serviço público? Porque o Instituto, inclusive, recentemente foi sancionado uma lei que ele é agora de serviço público, né? Ele foi reconhecido pelo município como uma instituição de serviço público. Porque muitas bibliotecas, assim como as bibliotecas comunitárias no nosso país, elas não são bibliotecas públicas, não estão a serviço, né, sendo administrado pelo Estado, mas fazem um serviço público. E a nossa estrutura é, além da Biblioteca Infantil Juvenil de Referência e Centro de Estudos que eu falei para vocês, e uma loja-livraria. O projeto ele foi idealizado pela Jéssica de Carli, né, uma arquiteta, e a gente trouxe, tentando diminuir todas as barreiras invisíveis. Né? É óbvio que a gente não tirou todas as barreiras visíveis, isso é quase impossível, mas a gente diminuiu bastante. Então, ele é todo interativo, tem um escorregador, que é o carro-chefe, e aí é muito engraçado, porque os pais chegam lá e as crianças já vão para o escorregador, né? Chega pela primeira vez, e os pais me dizem, mas é uma biblioteca. Eu disse, sim, é uma biblioteca, é uma experiência literária, uma experiência boa. Mas eles vão ficar só no escorregador. Aí eu digo para eles, para vocês verem como a gente tem que formar os pais e as famílias, né? Eu digo para eles, pega um livro e vai ler, que eu dou 5 minutos para você, que ele vai estar sentado no puff junto com você lendo. E, gente, olha, até hoje não aconteceu diferente. Sempre foi isso que aconteceu. Então, aqui estão, né, à disposição dos livros. Esse escorregador, então, ela é toda pensada para ter movimento e tudo. Esse escorregador também, aqui embaixo, a gente diz que é um útero para os menorzinhos. Então, que é um espaço bem aconchegante, a gente bota os livros destinados aos bebês e tudo, para ser acolhedor, para ser esse espaço de receber, né? Aqui vocês estão vendo, por exemplo, um pai com 15 livros. A gente ainda não tinha cestinhas, hoje a gente tem as cestinhas, né, como eu disse para vocês. Ele levando aí 15 livros, então os braços cheios. Aqui é uma visitação escolar, as crianças sentadas dentro das prateleiras. Isso aqui é prateleira onde tem livro, tá, gente? Então elas estão sentadas dentro. Aqui é um projeto que a gente tem de mediação de leitura, que eu aprendi lá com a Yolanda Reis, né? Eu me inspirei, copiei de lá, porque quando eu cheguei lá num sábado de manhã, os pais estavam lendo livros para as outras crianças. Então a gente criou um projeto que se chama Papai, Mamãe, Conta 1, 2, 3 contos, histórias e poesias. E a gente convida estruturas familiares totalmente, as diferentes estruturas familiares. Já teve assim um pai viúvo, já teve um pai e mãe, já teve uma mãe solteira, já teve dois homens, né, um casal homoafetivo, lendo para os filhos dos outros. Isso é muito bacana, viu, gente? Isso tem funcionado muito nessa desmistificação, que às vezes o pai aí não sabe ler, e cada um lê da sua maneira, né? Tem pai que já sabe mais fazer vozes, tem pai que só lê, tem pais que já são meio contadores de história. O importante é a gente trazer a família e essa discussão para dentro do espaço da biblioteca. Então, como eu disse para vocês, né, um espaço democrático, né, destinado a todas as infâncias, porque aqui a gente está dialogando com todas as idades.
esse espaço sem barreiras, de fruição estética, de vivência. Isso é fundamental. Se não acontecer a fruição estética e as vivências, a gente não consegue se tornar leitor. Um local de narrativas, né? E também, bom, do direito à leitura aqui que a gente já falou. Aqui foi um curso que eu dou sobre a escolha da qualidade do livro, né? E aí o jornal local foi lá, fez o curso, o jornalista fez o curso e fez uma matéria, porque para a gente, na época, eu tenho que mudar esses dados, era 5.000 quando inaugurou, hoje tem 6.000 livros. Essa questão de pensar na experiência estética, na fruição, então por isso que eu quero dar a melhor e a mais diversificada experiência estética, então por isso pensar um acervo de qualidade, a retirada de 15 livros, que eles podem renovar por WhatsApp, porque às vezes tem isso, a gente vai viajar, então não vou pegar livro essa semana. Não, pode levar, pode pegar livro sim. Tá lá na praia, renova por WhatsApp, não tem problema nenhum, né? Então a gente cria todas as facilidades para que eles saiam de lá de dentro com livros. E todo associado, eu disse para vocês, tem direito a retirar qualquer tipo de livro, né? Aqui é nosso centro de estudos, aqui, que para a gente é muito importante. A biblioteca é um espaço de referência em todos os sentidos, né? Então, a gente precisa estar discutindo a formação dos pais, a formação dos mediadores, a formação dos bibliotecários, dos professores. A gente fez um curso para a Secretaria Municipal de Educação de Caxias do Sul, 2 cursos, na verdade, 40 horas cada curso, e trouxe vários... tinha ali Nilma Lacerda, Ricardo Azevedo, o Roger, André Neves, né? Várias temáticas e várias pessoas fazendo. Esse é um curso que a gente fez, que era o Alexandre Rampazzo, o Roger, a Maria das Graças Castro, que coordena o curso de biblioteconomia, tem um projeto bacana que é do Libres, lá na Universidade Federal de Goiás, e eu falando sobre a questão da biblioteca e do livro, né, como objeto estético. A gente, aqui, ó, o curso de capacitação e aperfeiçoamento para professores que desenvolvem projetos de leitura nas bibliotecas, aqui era todo o corpo, né, docente, desculpa. A gente, nesse momento de quarentena, a gente teve, né, a biblioteca está fechada, esse afastamento, e aí a gente criou um canal no YouTube do Instituto para trazer diferentes experiências ligadas à arte, ligadas a esse momento que os pais podem fazer em casa. Então tem desde aqui, por exemplo, uma menina está ensinando a fazer um bolo de pote, aqui a aula de selinha, leitura do livro, música, então bem diversificado, que a gente chamou de Todos contra o Coronavírus, para levar bastante informação. E uma das coisas que eu sempre discuto, né, que é o livro e a biblioteca como uma tecnologia. E aqui é um novo espaço que a gente está agora, mais amplo, com sala de exposições, sala de oficinas e tudo. Nessa questão de a biblioteca é uma tecnologia que a gente precisa entender ela e aproveitar ela da melhor forma. Porque a gente sempre coloca o livro e a biblioteca distantes da tecnologia, né? Sempre a tecnologia é o computador, o celular, o PowerPoint. Não. Ela é uma tecnologia. Aqui as crianças, né, no escorregador, como eu disse para vocês, que era uma oficina de verão. Aqui a leitura para todos, né? Então, assim, as meninas botaram a boneca Emília, que a gente fez uma exposição em abril do ano passado, em comemoração à boneca Emília, a questão do Lobato, e eram 5 artistas que fizeram diferentes trabalhos, tinha desde videoarte até exposição de fotografia, pintura, lambe-lambe, e uma menina trabalhou com as bonecas, e ela trabalhou com a questão do corpo. Então, essa, por exemplo, é uma boneca mais comprida, aí tinham bonecas, Emília, assim, mais gordinhas, tinham bonecas com tamanhos de pernas diferentes. Então, para a gente discutir essa questão do corpo das pessoas, né, através da boneca. A família, que para a gente é fundamental,
e importante essa experiência, né? Essa família aqui foi muito engraçado. Esse menino não pertence à família, mas ele se juntou. Mas essa família aqui, antes de estarem sentados aqui, vocês veem que tem uns puffs ali atrás, eles fizeram uma barricada com a mãe, as crianças com a mãe, de almofadas, uma trincheira, e ficaram lendo atrás da trincheira, né? Essa possibilidade, ela acontece. Aqui, por exemplo, é uma visitação das crianças bem menores, né? E eu gosto dessa foto porque a gente tem a Franciele que trabalha lá no Instituto, e aí ela contando histórias de diferentes ângulos, o aproveitamento do espaço da biblioteca de muitas formas. Isso é que a gente precisa surpreender o leitor a todo momento, né? E isso que eu digo, assim, isso aqui é depois de uma visitação escolar que eu adoro. Essas imagens são as imagens que mais falam ao meu coração. Quando eu chego no Instituto e vejo que as estandes estão assim. Não é os funcionários que são relapsos, não, é porque passaram leitores por ali. E isso que eu acho que é fundamental, né? A gente também trabalha com essa questão do... Eu disse aqui ao canal, né, o Todos contra o Coronavírus, o canal do YouTube. A gente fez, por exemplo, uma semana de discussão sobre a questão da mulher. A biblioteca é um espaço de discussão social, né? A gente agora está no Outubro Rosa, fizemos matéria discutindo. Ah, mas não é leitura? Não, não é só leitura. É um espaço de serviço da sociedade, de discussão sobre as coisas que são eminentes da sociedade. Bom, se a mulher está mais ligada à educação, se a mulher está mais ligada ao incentivo à leitura, e ainda é a mulher que mais sofre na nossa sociedade, é o 5º país em feminicídio, vamos discutir sobre essas questões dentro da biblioteca, né? Então, a Marina Colassante foi fazer a abertura. A gente também, dentro dessas discussões, eu disse para vocês ali que tinha mostrado a foto, a gente tem esse panorama que esse ano não vai acontecer, a gente achou que não deu tempo para a gente também fazer a discussão virtual, então a gente resolveu não fazer. E a gente tem um projeto que se chama Natal Literário Solidário, que agora, mês que vem, já começa a divulgar, porque o que acontece com o Natal Literário Solidário? A gente conseguiu apadrinhar 200 crianças que vivem, né, em casas lares ou abrigos em Caxias do Sul. Na noite de Natal, elas recebem de presente um livro de literatura de qualidade. Mas não é qualquer livro ainda, mesmo assim sendo de qualidade. A gente faz todo um trabalho de escuta de sonhos e meios das crianças e jovens. E a partir dessa escuta é que a gente escolhe os livros que podem dialogar com esses sonhos e com esses medos dessas crianças. Então, o presente vem um pouco mais endereçado, mesmo dizendo para vocês, literatura não serve para nada, mas tem coisas que é mais fácil a gente dialogar e buscar de identificação, né? A gente também lançou o Amazônia Chama, que é um chamamento para artistas do mundo todo, em prol da Amazônia. Aí, logo que a gente lançou a Amazônia Chama, a biblioteca fica lá em Caxias do Sul, né, no Rio Grande do Sul. Teve pessoas que disseram, mas por que vocês estão preocupados com a Amazônia lá em cima? Né? Eu fiquei 5 anos no Instituto C&A, apoiando o encontro dos escritores e artistas indígenas, que acontece no Salão da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. O trabalho do Roger é todo voltado, mas mais do que isso, porque a Amazônia é uma preocupação de todos nós, né? Não só a Amazônia, agora o Cerrado está pegando fogo, o Pantanal, mas então essas questões é algo muito importante. Aqui é uma ilustração do Roger, e aqui uma ilustração do André Neves, e aí tem vários ilustradores, e tudo isso surgiu porque eu estava totalmente incomodado, e a gente estava tomando café num domingo de manhã, e chega esse poema da Rosiana Murray, né, que fala muito ao coração, e eu disse, é isso que a gente pode fazer, unir os artistas em prol dessa questão. Né? E o poema diz, se trançássemos as mãos, humanos com humanos,
humanos com árvores, com todas as plantas, com rios e mares, humanos com bichos, pela teia de vida, nesse abraço caberia o planeta. Então, esse é um pouquinho do trabalho do Instituto e que reflete um pouco de como a gente pensa nessa questão da relação da leitura, do espaço da biblioteca, da família, das questões sobre as políticas públicas, né? Eu não sei, tem a ver, claro, com a minha trajetória, mas eu não consigo ver nada separado. Para mim, eu sempre, quando eu vou fazer uma ação, ela tem que estar ligada ao todo, né? Então, mais ou menos é isso, gente. Deu. Nossa, maravilhoso, Ronei. A Adélia pergunta se há muito extravio de livros. Não. Se muitos livros. Gente, olha só. Todos os livros, assim, tem livros, por exemplo, vários livros da Kozak Naif que não estão mais publicados. A gente tem livros de diferentes lugares do mundo, tá? Porque como a gente viaja muito, então tem uma só de livros em diferentes línguas, em farsi, em mandarim, em espanhol, em inglês, em italiano. E livros, assim, premiados na Feira de Bolonha. Estão lá disponíveis para as pessoas. Livros teóricos, a gente tem todo um trabalho, né, por causa do Centro de Estudo de Livros Teóricos. E os próprios livros, que são livros selecionados, livros que hoje não tem mais no mercado, né? Porque isso foi uma doação minha e do Roger, da nossa biblioteca particular. E não tem. Olha, é muito pouco livro que chegou todo riscado, que isso pode acontecer, né? E eu tenho uma teoria para isso, assim, porque esses livros, quando eu resolvi, eu tinha muito mais livros que o Roger, porque, né, mediador de leitura, sempre trabalhou, compra, júri, então recebe muito livro, parará. E aí eu olhava para que esses livros estavam todos encaixotados, estragando, porque o livro tem vida útil, né? A gente precisa entender que se a gente, né, infelizmente morre, eu quero viver até os 107 anos, mas a gente infelizmente morre, o livro também morre. E eu prefiro ganhar um leitor do que ficar com um livro na mão. Tá? E aí, quando eu digo assim, bom, eu acredito muito na formação de um leitor pleno, um leitor crítico, que tenha boa experiência, eu não posso dar qualquer livro, né? Então não adianta eu dizer assim, esse livro eu não vou mais conseguir comprar. Não. Isso que eu aprendi com meu pai, assim, me desapeguei de tudo. Gente, assim, sem mentira, se vocês forem lá, tá lá, os ganhadores do Andersen, toda a coleção da Ana Maria Machado, Ziraldo, tudo com autógrafo, tá lá, porque um dia ele vai deixar de existir. Então, o que deixa de existir na mão de um leitor, tem uma história muito interessante, dá tempo de contar alguma história, Alice? Claro. Então tá, tem uma história de uma biblioteca comunitária, eu aprendi muito, gente, eu aprendi muito com todo mundo nesse país que forma leitores. Tem uma história de uma biblioteca comunitária lá no COC, foi muito interessante que outro dia eu estava falando sobre essa história numa palestra aberta, assim, nas redes sociais, e alguém da biblioteca comunitária disse, espera aí, e foi chamar a pessoa que me contou a história, e que eu fiz a flip inteira levantar e bater palmas para ela na mesa, porque é o seguinte, era uma mesa que eu estava falando sobre poesia no Movimento Brasil Literário e falava sobre Cecília Meirelles. Agora vai ter um Recordar Infâncias com a Ninfa em novembro, a gente vai mandar divulgação para vocês, e que eu e a Ninfa vamos falar sobre Cecília Meirelles. Hoje ela falou disso. E aí, eu, nessa fala, né, eu conto essa história de que a Benita, essa pessoa, ela tem a biblioteca do COC, coordenava a biblioteca, e um dia ela chegou e foi olhar o livro Isto Aquilo, numa edição mais antiga, chegou, só tinha a capa do livro, não tinha mais o miolo. E aí ela achou estranho que sumiu o miolo do livro. Aí as crianças, como a gente sabe, a biblioteca comunitária fica ali pela rua, entra na biblioteca, assim, ela reuniu as crianças e perguntou.
O que aconteceu com o livro, a capa? Aí sempre, né, como na vida adulta, no infantil também tem sempre um dedo duro. Eu contei essa história em Barranquilha, na Colômbia, e aprendi que lá dedo duro se chama sapo. Aí, o Pedro disse, foi a Alice. Nesse momento, a Betânia poderia se tornar a rainha de copas dessa Alice, né? Ela poderia ter gritado, cortem a cabeça dela, poderia... O que ela fez? Ela pegou a capa do livro e entregou para Alice e disse assim, tá aqui a capa do seu livro. Gente, isso para mim mostra a escuta dessa pessoa, não só a generosidade, mas a escuta, porque vocês imaginam que essa menina roubou uma página por dia. Vocês imaginam a estratégia dessa menina de entrar na biblioteca com todo mundo, calar a boca de todo mundo, né? O Pedro denunciou, mas assim, para ela conseguir, para não ter sido denunciada antes, roubar uma página por dia, levar para casa. Vocês imaginam o que ela fazia com essa página? Ela lia, será que ela botava numa gaveta? Será que ela botava uma em cima da outra? Será que ela colava na parede? Tudo isso, para mim, é muito mais importante que o objeto livro. A relação dessa leitora com essa história, com este livro, com certeza a transforma numa proximidade, numa possibilidade de uma grande leitora muito maior do que qualquer outra coisa. Então, é isso que eu digo, assim, é melhor ganhar um leitor e perder um livro do que eu ficar com os livros. Por isso que eu sempre digo para quem trabalha em biblioteca, quando for embora, olha para as estantes do livro, quando está virando a chave lá, está cheio de livros nas estantes, a função da biblioteca não está acontecendo. Porque não é ali que livro dorme. Né? Então, realmente tem muito pouco extravio, tem muito pouco, gente. E graças a Deus, claro, dá uma dor no coração ver um livro. Mas a gente vai muito para Nami, na Coreia, e tem uma ilha lá, que é a ilha de Nami, que faz... O Roger já é sócio da ilha lá, tem um castelo lá e tudo. Eles criaram aquela ilha para os pássaros, né, e os animais andarem, circularem livremente, e para os livros se decomporem. Então, tem livro em tudo quanto é lugar, tem casinha de livro, pega chuva. É isso, a gente tem que entender, né, dessa vida, desse lugar. O importante é ter acesso. Para mim, livro, leitor tem que tropeçar em livro, tem que chutar. Na época que eu trabalhava na Fundação Nacional do Livro, aqui todo mundo é de mal, está sendo gravado, vocês vão ser expulsos da universidade, mas eu vou falar. Eu brincava que eu dizia que era a puta dos autores. Porque eu coordenava a biblioteca do jovem e eu fazia bate-papo com eles. Então eu levava todos os livros e tinha uma cama de casal, ficava lendo, e aí dormia, e quando eu acordava, estava assim, com um grudado na cara, outro no corpo. Então, assim, para mim, livro é isso. Livro segura a porta, né? Se a gente não tivesse tirar o livro do lugar sagrado, que isso foi colocado, né, ou seja, pela Bíblia, que é um livro importantíssimo, é um livro mais lido, a gente vê nos retratos, só que, na verdade, transforma. É muito engraçado, a gente sabe que a parábola, né, é cheia de metáfora, e aí na Bíblia a gente lê como se tivesse um único olhar. Como assim, se ela é cheia de parábola? Se ela foi inspirada em todos os livros que têm a ver com ficção, como Panchatantra e tantos outros, né? Então, bom... Nossa, sua fala me fez lembrar a história daquele conto da Clarice, a Felicidade Clandestina. Clandestina. Uhum. E essa história, que livro serve para tudo, né? Tem um poema também da Lígia Bojunga, que ela fala dessa relação, acho que é a troca, né? Essa relação dela com o livro. O livro era brinquedo, era tijolo, que a casa, e depois ela resolveu fazer os tijolos, que são os livros, né? Bem bacana mesmo. E eu acho que é isso, né? Não sei, as escolas, até essa questão de emprestar 3 livros, eu acho que está muito relacionada a essa questão, assim, de querer guardar os livros, né? De medo de perder os livros, né? De os livros sumirem,
Então, eu acho que tem muito dessa questão também. Uma coisa, eu lembrei agora, né, assim, primeiro de um pecado da pré-adolescência, que eu tinha um livro na biblioteca pública que me encantava, eu não lembro o nome, era um livro de contos orientais, e tinham, assim, ilustrações lindíssimas, e eu, um belo dia, rasguei uma página e levei para casa. Assim, é o meu grande pecado, porque assim, me dói isso hoje, mas talvez que nem agora ouvindo essa tua história, né, Volney, eu pensei, bom, talvez eu esteja perdoada, porque eu me tornei uma leitora, assim, muito. Está totalmente perdoada. Né? Eu te absolvo. Amém. E assim, nessa pandemia, eu moro num prédio, tem 8, 9 andares, e tem muita gente jovem aqui que mora, assim. E aí eu optei por conversei com a síndica, né, e fiz uma bibliotecazinha lá embaixo, né, peguei livros meus, assim, mas, claro, por exemplo, não pus nenhum da Agatha Christie, que são os meus. Ai, ai, ai. Nem os da Mia Couto, nem os do Roger Mello, que eu mostrei semana passada. Claro que a gente tem alguns, assim, porque a gente sabe que podem não voltar, né? Mas eu coloquei assim, mais de 50 livros assim à disposição, desde literatura brasileira até literatura, como o Jabuti chama, como que é, de entretenimento, até literatura clássica. E, gente, assim, ó, e inclusive na última página eu escrevi assim, né? Deixei um bilhetinho, minha mãe fez um marca-página de crochês, de crochê, e aí coloquei na última página do livro, eu li este livro, né? E as pessoas pedi para as pessoas assinarem. E, nossa, assim, muito bacana. Assim, inclusive, estou preocupada que não vou recebê-los de volta, porque eu não vejo, assim, os livros de volta. Mas eu sei que estão circulando, e até fora do prédio, porque dias atrás uma aluna minha me mandou um messenger, ela não mora aqui, mas tem conhecidos. Prof, olha, peguei esse livro da Chimamanda Adichie aqui, o Hibisco Roxo, olha, e vi teu nome, tá lá. Que coisa bacana. Então, o meu pecado lá, que você me absolveu, eu também estou pagando por isso. Mas como é bacana isso, né? Tipo, gente, não vou ter essa experiência, assim, para, né, dizer, olha que coisa, né, a Rosângela, mas, assim, para como a leitura, né, modifica a nossa vida, assim. Era tão importante para você que você queria levar para casa. Sim. Como você sabe que o livro você não podia, de alguma maneira, simbolicamente, você levou um pedaço. Levei. E isso tem uma função, isso que, né, isso é importante, tem uma função para a gente. E tanto que você lembra da história, porque você deve ter cometido muitos pecados, Rosângela, ao longo da sua vida, que você não lembra mais e que o cérebro fez com que a gente esqueça. Graças a Deus, né? Mas, assim, tem coisas que ficam... Amém. Então, veja a importância disso. Então, assim, às vezes a gente supervaloriza uma coisa que, na verdade, é o contraponto disso que tem que valorizar. É claro que a gente não ensina as crianças a rasgarem, é claro que a gente não ensina eles a roubarem, é claro, não está nessa questão. Mas, assim, esse preciosismo... E aí eu até te faço uma provocação e a pergunta agora. Você vai reler todos esses 50 livros novamente? Então deixa que vá. Não. Deixa que vá, as traças vão comer, os fungos vão comer. Lembrei agora também, eu acho que foi semana passada, até falei disso, que tem uma parte, tem um livro da Cora Coralina, que é a história dos becos poemas dos becos de Goiás e outras histórias mais. E no prefácio, a Cora Coralina, ela dizia assim, que o desejo dela é que aquele livro fosse lido, relido, trelido, rabiscado, amassado, e que até naquele dia, um dia de arrumação de geral que a gente dá na casa, ele fosse jogado fora, porque que não dava mais para usar. Porque isso significaria para ela, estou falando assim o que ela disse, né? Não as palavras mesmo, significaria que aquele livro realmente cumpriu o seu papel, né? Então, acho que é isso mesmo, eu realmente não vou reler esses livros, né? Porque aqueles que eu releio, como eu disse, né, não emprestei, não consegui. Ainda. Não, você imagina eu com 5.000 livros. O que eu ia fazer com 5.000 livros, gente? Estava estragando. Então, assim, e como ele tem vida mesmo, o livro tem vida, então que morra na mão do leitor. Exatamente.
Então, o Patrick perguntou sobre a Rosiane Murray, e eu lembrei que no site dela, ela está disponibilizando 2 e-books com os poemas, e todos a ilustração de bordados, umas coisas mais maravilhosas que a outra. Sim, então, é das Irmãs Dumont. Isso, das Irmãs Dumont. A gente até vai fazer um quindim de entrevista com as Irmãs Dumont. Gente, é maravilhoso, maravilhoso. Nossa! E você pode baixar ali gratuitamente esses 2 e-books. Lindo. Ô, Volney, Marília, estou guardando os meus livros para quando a gente abrir uma filial do Quindim aqui no Rio, ok? Ah, bom, isso sim, depois eu vou passar a recolher. Da Rosângela, quando a gente abrir uma sede do Instituto Quindim aí em Curitiba, a gente vai passar e vai recolher todos. Então, vamos guardar, gente. Ali de Curitiba, nós somos de Pato Branco. Ah, de Pato Branco, claro, porque... Não, eu já a Alice é de Curitiba, né? Isso, eu também vou doar todos os meus livros aqui para o Instituto Quindim, que vai ser aberto em Curitiba. Mas vocês sabem, eu vou contar uma história para vocês, que isso é tão forte, como a gente fala. A Márcia Leite, que é escritora e editora da Pulo do Gato, depois a gente fez um Quindim entrevista com ela, e ela disse... Ela me ligou depois e disse assim, eu tomei uma decisão que eu já vou até dizer para os meus filhos e tudo, que quando eu me for, os meus livros são doados para o Instituto Quindim. Ela tem, assim, eu conheço a casa dela, assim, ela tem umas raridades, umas coisas incríveis. Porque ela disse, eu sei que vai para uma destinação importante, porque assim, lá a gente estuda os livros, disponibiliza para os professores estudar, disponibiliza para o leitor ter uma experiência estética bacana, vou amassar, vou estragar, eu viajo para cima e para baixo levando o livro para dar aula, não sei o quê, eu estou estragando o livro. Não porque eu quero, mas porque é natural, assim, né? Exatamente. Nossa, uma delícia a sua fala, Volney. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Nós já estamos chegando nos finalmente. Hello? Oi. Voltou? Tá ouvindo, Volney? Não, acho que esse hello foi de alguém que quer falar, é isso? Alô. Não sei. Volney, tá ouvindo? Então, igual aquele meme lá, ó. Volney, você tá aí? O Volney travou, Volney, para a gente. Se você estiver nos ouvindo... Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A internet. Eu falo demais que a internet até me expulsou já. A professora Marta disse que são os fantasmas dos livros destruídos. Mas então, não sei se mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação. Mas aquele seu texto, inclusive, foi enviado a turma para eles lerem. Então, eu acho, assim, bem interessante, né, para discussão, para leitura, quem não leu, para fazer essa reflexão toda, quer dizer, o quanto que é importante o nosso papel, né, como mediador e pensar bem nessas questões aí das barreiras invisíveis que a gente coloca, né, na questão da formação do leitor. Eu acho que, tanto nas escolas, né, nas bibliotecas escolares, como nas públicas, acaba ocorrendo muito isso. E essa vontade tão grande de formar leitor, em vez de criar esse gosto, cria, né, uma repulsa, né? Então, um cuidado que nós temos que ter em relação a essas questões. Nossa, amei sua fala, Volney, né?